Hoje nós vamos conversar com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, jornalista, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero e também integrante da Marcha Mundial das Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes da Rede Brasil Atual. Prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Prazer é nosso em recebê-la esse dia, que é o dia de reflexão, de análise daquilo que aconteceu ontem no primeiro turno das eleições gerais. E quando a gente fala da disputa presidencial, Denise, o ex-presidente Lula ficou com 48,4%, enquanto Jair Bolsonaro ficou com 43,2%, uma diferença de pouco mais de 5 pontos percentuais. E também aí uma distância do candidato do PT para fechar no primeiro turno de pouco mais de 1,5%. Como é que você viu primeiro o resultado da disputa presidencial, Denise? Então, Glauco, eu acho que a gente talvez tenha que, e eu pessoalmente, assim, nesse momento que ainda a gente está olhando os dados, assentando os resultados de ontem para hoje, a primeira impressão que eu te diria é que tem uma resiliência ou uma presença do bolsonarismo que eu acho que a gente precisa prestar atenção a isso. Assim, eu tenho ouvido bastante comentários em torno da surpresa em relação às pesquisas que identificavam uma intenção de votos em torno do Lula, mas não identificou essa presença bolsonarista no voto que acabou saindo desse primeiro turno, né? Então, um Bolsonaro com uma aproximação, né, maior do que a gente imaginava. Eu acho que isso é um fator importante para a gente pensar ou quais são os setores, talvez, que a gente não está conseguindo ouvir ou não estão sendo detectados pelas pesquisas que se revelaram nessa votação do primeiro turno. Então, eu te diria, nesse aspecto nacional, me chama atenção essa presença forte, mais do que eu imaginava, porque a gente sabe que tem, mas houve surpresas, por exemplo, aí em São Paulo, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, houve uma surpresa no sentido de quem passou para o primeiro turno em primeiro lugar, para o segundo turno em primeiro lugar, na disputa estadual, por exemplo, também é o representante mais identificado com Bolsonaro, que é o ex-ministro Onyx Lorenzoni, e isso não tinha sido detectado por essas pesquisas, que elas são intenções, né? Elas mostram, elas retratam momentos, a gente sabe, acho que isso nunca substitui nenhuma campanha e nem a votação, mas elas mostraram uma realidade que eu acho que não percebeu esse elemento que para mim é a questão desse início de segundo turno, assim, essa forte presença do Bolsonaro no sentido eleitoral, né, do resultado do primeiro turno. Agora, quando a gente olha, né, essa resiliência mesmo do bolsonarismo, mesmo passados quase 4 anos de um mandato que não se pode considerar exitoso em termos de resultados, Denise, pega como exemplo, você citou o Rio Grande do Sul, né? Agora, Jair Bolsonaro teve 48,89% dos votos contra 42,28% do ex-presidente Lula. Mas quando a gente olha para 2018, Bolsonaro teve 52,63% contra 22,81% de Fernando Haddad. Existe também uma diferença bastante grande em relação a 4 anos, né? Bolsonaro perdeu força e o ex-presidente Lula tem mais do que o dobro dos votos obtidos por Fernando Haddad. Então a disputa também se tornou um pouco mais equilibrada no Rio Grande do Sul e em alguns estados do Sudeste também, onde a derrota de Haddad naquele primeiro turno foi muito grande, né? Notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. Quer dizer, se fosse uma diferença um pouco menor, talvez nesses dois estados, em especial São Paulo e Rio, talvez a eleição já tivesse sido decidida no primeiro turno, Denise? Eu talvez sim, Glauco. Eu acho que a gente tem que lidar assim com esses fatos, né? Para poder, inclusive, entender e atacar os elementos que podem nos ajudar a reverter. Uma coisa que eu acho que você tem razão
é que é uma diferença em relação a 18 para 22, né? No nosso caso aqui, por exemplo, você está citando aí uma melhora, por exemplo, se você pega o mapa do resultado eleitoral no Rio Grande do Sul, vou me concentrar um pouco mais aqui, porque é o que eu mais tenho olhado de ontem para hoje, tá? Você vê que tem realmente uma presença de um eleitorado que votou no Lula numa parte até da metade sul do estado, fronteira oeste, você tem uma boa votação, o que mostra que há uma presença e um crescimento desse eleitorado, desse voto no Lula, o que é muito bom. Mas o que eu acho que a gente não deve desconsiderar é que, para esse segundo turno, a gente precisa olhar, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, uma realidade que são 2 candidatos para o segundo turno que estão muito voltados e que são bolsonaristas, talvez um mais de raiz do que o outro, mas o Eduardo Leite votou e declarou seu voto em 18 para Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que também essa questão do voto no Mourão, na eleição do Mourão para senador, um voto de extrema-direita, identifica ali uma consolidação conservadora de centro-extrema-direita dentro do Rio Grande do Sul, mas que, você tem razão, ela tem uma possibilidade de ser derrotada, no caso da eleição do Lula, porque o Lula tem uma força crescente no Rio Grande do Sul. Acho que isso se demonstra pelo crescimento, que também não foi detectado pelas pesquisas que estavam acompanhando aí o processo eleitoral, do Edgar. Né? O Edgar terminou a eleição, ele não foi para o segundo turno por uma margem de 2.000, 2.400 votos, mais ou menos, em relação ao Eduardo Leite, que pontuava sempre no primeiro lugar as pesquisas. Então, sem dúvida, eu acho que o resultado do Edgar mostra que há uma possibilidade de crescimento. O Lula fez 42% dos votos aqui no Rio Grande do Sul, né, nesse primeiro turno. Então, o Edgar era um candidato pouco conhecido, teve 45 dias, e eu já vi algumas análises aqui que apontam que a presença do Lula no comício do dia 16 deu um impulso que ele foi crescendo. A gente percebeu, era diário o crescimento, né, no próprio levantamento de pesquisas nos últimos dias apontava. Então, e o dado, eu acho que é esse resultado do Edgar, mostra realmente assim que a gente tem condições de construir aí uma votação mais expressiva em relação ao Lula, de avanço, até por esses dados que você diz. Mas eu insisto, Glauco, que eu acho que a gente tem que olhar para esse resultado e, sobretudo, assim, por exemplo, uma outra questão que eu acho que está em disputa. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a maior bancada eleita é a bancada do PT, com 11 parlamentares, 12 considerando a federação. Tivemos aqui 3 parlamentares da bancada negra do município, que eram vereadores que se elegeram, 2 deputados estaduais, Matheus Gomes do PSOL, Laura Cito do PT, e a Bruna Rodrigues do PCdoB, 3 deputadas estaduais negras, e além da Dayana no PCdoB, que também o PT é a maior bancada federal, na Câmara Federal, representando o Rio Grande do Sul. Então, eu estou te dizendo, essas questões, elas são realmente, elas mostram que tem uma presença de um eleitorado e de um voto à esquerda no Rio Grande do Sul, que, infelizmente, ela não se efetivou com mais intensidade para garantir essa disputa no segundo turno, acho que em função, inclusive, do pouco tempo, do voto útil. A gente também teve aqui, eu acho que uma característica de um voto antipetista que se concentrou no foco em Mourão. Então, nem a Ana Amélia foi esvaziada, a comandante Nádia foi incentivada a abrir mão da sua candidatura em favor do Mourão. E, então, isso tudo se conflagra num ambiente que eu acho que é mais conservador do que progressista e mais desafiador, portanto. Mas não é impossível, obviamente, de a gente
avançar e conquistar uma votação mais ampla aqui para o Lula, que eu acho que é também uma possibilidade. E é interessante esse aspecto também do legislativo que você aborda, Denise. Eu estava vendo aqui a votação dos 6 principais candidatos a deputado federal do Rio Grande do Sul. Então, em primeiro ficou o Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, Marcel Van Hatten, do Novo, ficou em segundo, mas aí a gente tem em terceiro Paulo Pimenta, Fernanda Melchiona, do PSOL, e depois, de novo, né, Giovanni Quirini, do PL, e na sequência Maria do Rosário, do PT. Então existe um equilíbrio aí, né? São dos mais votados 3 parlamentares de direita, 3 parlamentares de esquerda, centro-esquerda. É de fato algo a se notar, né? Ainda mais com esse dado que você traz, que o PT e a federação do PT, na verdade, elegem as maiores bancadas, mostra que existe uma disputa, né? E que as pessoas não estão simplesmente alinhadas, mas como você falou, é preciso saber como chegar em determinados segmentos da sociedade que são muito influenciados ainda por esse discurso, principalmente pela pauta moral do bolsonarismo, Denise. Eu não sei se é só a pauta moral, Glauco. Eu acho que tem um componente, assim, eu vejo sempre numa ótica mais matizada. Eu acho que a pauta moral ela é importante. Eu acho que, infelizmente, eu não posso não citar com esse adjetivo. Nós saiu desse primeiro turno uma bancada nacional, né, no Congresso, no Senado, sobretudo, muito conservadora e do ponto de vista moral, eu diria até reacionária para várias conquistas de direitos que nós tínhamos até aqui. Mas eu acho que tem, e aí também, de novo, eu falo muito por uma percepção aqui no Rio Grande do Sul ou da região sul, eu acho que se cruza com essa questão moral, eu acho que se cruza também um antipetismo, que a gente também precisa, na minha opinião, prestar atenção a isso, porque eu tendo a achar que esse é um elemento que ainda organiza muito um eleitorado que é suscetível a determinados ataques, acusações e criminalização de uma perspectiva de esquerda, de uma agenda progressista, então que se cruzam, né? Então essas coisas se misturam e tornam, eu acho, essa presença da extrema direita com uma certa um enraizamento, apesar de toda a destruição que a gente tem vivido aí no Brasil, social, econômica, de trabalho, e mesmo assim tem esse avanço. Então, eu acho que se cruzam aí vários elementos, entre eles, não a pauta moral, mas não só ela, entre eles o aspecto do antipetismo, e também eu acho que precisamos fazer essa referência, talvez aqui no Rio Grande do Sul menos, mas em outras regiões do país mais, esse fator da máquina pública, né, à disposição de sustentar alguns segmentos políticos no poder, o recurso que o orçamento secreto garantiu para muitos parlamentares e o próprio governo na condução que a gente viu nos últimos dias do uso da máquina, literalmente, para conquistar votos. Então, eu acho que esses elementos todos se cruzam, né? E eles configuram aí esse resultado, que é desafiador, mas ele não é, em hipótese alguma, eu acho que ele está em disputa. Acho que o segundo turno é uma nova eleição. Eu acho que as energias agora se concentram para esse debate nacional. Temos um parlamento aqui no estado e também nacional que ele é desafiador, é mais conservador, mas ao mesmo tempo a gente tem essas vantagens. Eu não posso deixar também de fazer referência, se não estou enganada, a gente elegeu 3 deputadas federais trans, né, no Congresso, a gente, que eu digo, o Brasil, e eu acho que isso também é muito bom, 2 mulheres indígenas, que isso também é muito importante, por quê? Porque, de alguma maneira, a gente vai ampliando, mesmo que a representação proporcional, não no executivo, mas vai ampliando uma agenda de discussões importantes, né? Mas
Eu acho que o segundo turno ele é desafiador nesse sentido, que a gente precisa consolidar e desmontar determinadas pautas, né, que a extrema-direita constituiu e consolidou aí, que ela parece estar tendo um efeito entre as pessoas, e sobretudo esses dois pontos aí que você falou, e eu acrescentaria esse tema do antipetismo, que aqui no Rio Grande do Sul eu acho que ele teve um fator importante aí, por exemplo, na vitória do Mourão sobre o Olívio, que é uma figura bastante simbólica no Rio Grande do Sul e muito querida por uma grande parte da população. E quando você fala dessa questão do orçamento secreto, Denise, a gente lembra aqui que Arthur Lira, o presidente da Câmara, que não é o criador, né? A gente sabe que o esquema do orçamento secreto foi gestado no próprio governo Jair Bolsonaro, mas o PP obteve 4 das 9 vagas de deputados em Alagoas e o Arthur Lira foi mais votado, mostrando de fato que existe um desequilíbrio econômico aí bastante grande. Agora, Denise, além disso, né? Quando a gente considera que o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, cresceu para 99 deputados federais e tem uma bancada agora de 13 senadores, a gente considera que tem um perfil um pouco mais à direita, até talvez da Câmara dos Deputados, mas esse perfil, estava vendo uma análise aqui do jornalista José Roberto de Toledo, ele afirma que no caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, ele teria a possibilidade, inclusive, de promover impeachment de ministros do STF no Senado. Esse fato é um risco a mais, né, para alguém que sempre desafiou o Supremo, sempre desafiou o Poder Judiciário, não recebendo punição nenhuma, já que tem a Procuradoria-Geral da República na mão. Esse é um elemento a mais de conturbação num cenário político brasileiro, no caso de reeleição do presidente, Denise? Sim, sem dúvida, Glauco, porque o que eu acho que a gente está vendo assim por esses caminhos é que por dentro das instituições que configuram o sistema democrático, o parlamento, por exemplo, a gente percebe esse avanço que o Bolsonaro vem praticando já, no caso quando tem a sua caneta, né? E ele vem praticando nas indicações também no judiciário. A gente vem, eu acho que desde 2013, talvez a gente possa dizer assim que isso se revela a partir daquelas marchas, a partir da Lava Jato, como sistemas dentro da nossa democracia, como instituições desse sistema democrático vêm sendo tomadas por pensamentos de direita, né? E acho que essa eleição no parlamento e a vantagem que o Bolsonaro teria numa situação de segundo mandato, com uma bancada como a que saiu desse primeiro turno federal, é que ele tem mais força e capacidade de aprovar o que bem entende, porque ele está constituindo aí uma maioria, né, somando com o PL e Centrão, enfim, que é preocupante, porque eu acho que se ele entende que é isso que ele quer fazer, ele tem ali uma sustentação parlamentar que aprova, né? E isso, então, é bastante preocupante. Por isso que eu acho que a gente tem, nesse período de terminado o primeiro turno ontem, até o próximo final do mês, quando a gente vai ter o segundo turno, é muito importante a gente olhar para esses elementos que tem e tentar constituir um avanço em torno do crescimento da candidatura do Lula. Por quê? Porque, nesse sentido, a gente consegue, talvez, inclusive, ter uma outra dinâmica no país, porque a vitória do Bolsonaro, óbvio, ela é uma indicação muito nefasta para o país e para a própria instituição e para o próprio sistema democrático, que é por dentro dele que a gente vê que o Bolsonaro vem processando a desdemocratização do nosso sistema. Então, eu acho que esse resultado aí parlamentar no parlamento, ele
ele tem esse caráter que eu acho que é preocupante, né? De ser uma base que tem uma maioria favorável a esse tipo de comportamento extrema-direita que ele vem adotando, ou sustentaria, né? Denise, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Glauco. Eu só gostaria de terminar só comentando aqui com os ouvintes que eu acho que esses próximos 28 dias, 25 dias, 30, serão muito importantes para a gente fazer esse movimento de conquista de votos, né? Eu acho que esse segundo turno é uma nova eleição. No caso nacional, é o momento de concentrar as energias no processo nacional e é a gente aqui tentar reverter aí e garantir a vitória do Lula, que já sai na frente, 5 pontos à frente, a gente tem que lembrar disso, e eu digo isso porque eu sou parte daquele grupo que entende que a vitória do ex-presidente Lula tenderia a dar a interromper esse nosso processo aí de destruição. Então, para além do que ficou no Congresso, o que eu registro aqui é que a gente tem ainda 30 dias 28 dias de bastante trabalho. Tá aí o recado, muito obrigado, Denise. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, jornalista pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.